Nesse vídeo a gente faz um balanço dos erros mais importantes que a Globo cometeu no futebol nos últimos tempos. Muito bem, pessoal, a Globo, como você já sabe, está perdendo pouco a pouco o tal do monopólio dos direitos de transmissão do futebol. Ela já não tem mais a Libertadores da América, não tem mais campeonatos estaduais, dos campeonatos principais ela tem o Brasileirão, a Copa do Brasil, enfim, não está mais com aquele poder todo que marcou a emissora desde o começo dos anos 2000, praticamente mandando e desmandando nos direitos de transmissão de tudo quanto era campeonato. Então nesse vídeo eu trouxe 5 fatores que são erros que a Globo cometeu nos últimos tempos e que podem complicar ainda mais a situação dela ou que já complicaram nos últimos meses e para os próximos tempos. E o primeiro deles é o fato de ter inflacionado o mercado de direitos de transmissão para poder ter o poder de tudo que era transmitido no país. Porque essa foi a estratégia mais clara que a Globo usou desde o começo dos anos 2000. Pagou muita grana, impediu que a Band, o SBT e a Record pudessem concorrer e com isso acabou ficando com o monopólio nas mãos, tanto em TV aberta quanto na TV por assinatura, porque a ESPN Brasil, por exemplo, não conseguia competir pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão. Quando mostrou a Copa do Brasil era porque sublicenciava os direitos do Sport TV. Só que isso agora se virou contra a Globo. E é um erro recente, não é só do começo dos anos 2000 não. Se a gente pegar, a Copa do Brasil teve o seu atual contrato renovado em 2016. E na ocasião a Globo pulou de praticamente 100 milhões de reais, um pouco menos até, porque tinha fontes que diziam que a Globo pagava 90 milhões, para 300 milhões por ano. 300 milhões e que ano a ano vai sendo corrigido pela inflação. Então aquele valor que começou lá em 2018 já é maior hoje em 2021 com certeza. É um contrato que vai acabar agora no ano que vem, em 2022. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre as competições que terão seus contratos encerrados em 2022. Dá uma passada lá depois. E tudo isso porque havia o interesse do esporte interativo em comprar a Copa do Brasil. A Globo mais que triplicou o valor que ela pagava pela competição e ainda por cima, por causa da Libertadores, que antes ela pegava do Fox Sports para transmitir no Sport TV, como mudou o formato da Libertadores para uma licitação, então o Sport TV tinha o seu pacote próprio a partir de 2019, parou de sublicenciar para o Fox Sports também. Ficou exclusiva na Globo, no Premiere, no Sport TV, no GE em alguns jogos da primeira fase, e pagando mais de 300 milhões. Para o próximo contrato, que deve ser renovado, a Globo é até favorita, dizem que a emissora está buscando reduzir esse valor. Mas claro, quando você tem aí uma Record no caminho, o SBT acha difícil, mas empresas estrangeiras chegando com dólares, como uma Warner Media ou a Disney com o seu Star Plus, a gente não sabe exatamente se a Globo vai conseguir pagar tão menos assim pela Copa do Brasil. Talvez pela boa relação que ela tem com a CBF. No Campeonato Brasileiro, também com medo da concorrência do esporte interativo em 2016, e essa até mais enfática, porque de fato o EI conseguiu tirar alguns times da Globo, ou melhor, do Sport TV, a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro foi para mais de 1,5 bilhão de reais, se somar TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view. TV por assinatura com o dinheiro do esporte interativo, é verdade. Mas a partir do momento em que a maioria dos times que eram do esporte interativo, agora TNT Sports, já migram aí para o Sport TV, então essa conta toda a partir de 2022, 1,7 bilhão de reais mais ou menos, vai ficar toda nas mãos da Globo. Ela inflacionou para evitar que outras empresas pudessem participar das concorrências, pudessem participar do mercado publicitário do futebol. E agora que a situação não é mais a mesma, que o mercado não é mais o mesmo, que a economia não é mais a mesma, ficou uma coisa meio insustentável. E aí nós passamos para o segundo erro, que é provavelmente o mais grave que a Globo cometeu recentemente no futebol, que foi a rescisão unilateral do contrato de transmissão da Libertadores da América, que iria até o fim de 2022, mas foi interrompido no meio da temporada 2020, quando a pandemia interrompeu a competição. A Globo pagava um pacote duplo, era de TV aberta mais o secundário de TV por assinatura para o Sport TV. Dava mais ou menos 60 milhões de dólares por temporada. Claro que quando ele foi assinado, o dólar estava ali na casa dos 3,70, 3,75, chegando aos R$4. E do nada com a pandemia, o dólar chegou a bater nos R$6, quase R$6. Ficou ali entre 5, 5,10, 5,30, 5,50 e isso assustou a emissora, que teve a ideia de blefar, suspender o contrato, mandar uma carta para a Conmebol para ver se a Conmebol, interessada na audiência que a Globo tem como maior emissora do país, fosse por isso correr atrás da Globo e oferecesse qualquer valor. Só que a Globo não previu que a Conmebol não fosse aceitar esse tipo de coisa, até porque a Conmebol tinha a sua razão. Por mais que a Globo tenha a maior audiência, e tem mesmo, o SBT não dá a audiência que a Globo daria, então essa questão do alcance nem pesou tanto assim no fim das contas, porque a Conmebol pensou, se eu deixar a Globo voltar pagando menos, a Fox, que é a Disney, vai querer fazer,
o Facebook vai querer fazer, na América Latina inteira vão querer fazer, e o meu prejuízo vai ser maior do que se eu simplesmente pegar e vender pro SBT por 15 milhões de dólares e fizer com o pacote do Sport TV um pay-per-view próprio em parceria com a Band e com operadoras de TV. A Conmebol perdeu dinheiro sem a Globo na Libertadores? Não tenha dúvida, mas talvez se ela aceitasse a proposta menor da Globo, o prejuízo fosse ainda maior, porque causaria um efeito dominó. Todos os detentores de direito de transmissão iam querer fazer a mesma coisa. E com isso a Globo conseguiu arranjar, foi um processo na justiça para a cabeça, que levou mais de um ano para chegar a um acordo. Agora ela está pagando de forma parcelada uma multa para poder participar da próxima licitação, que vale pelo período de 2023 a 2026, e nem sabe se vai ganhar, porque afinal de contas agora na final da Libertadores 2021, a Globo acabou barrada. E isso nos leva ao terceiro maior erro que a Globo cometeu. Desacostumada a não ser dona dos direitos de transmissão, uma coisa que ela viveu pouquíssimas vezes nos últimos anos. Põe aí na conta as Olimpíadas de 2012 na Record, 2010 de inverno que ela nem se preocupava. Então pra ela tanto faz como fez, mas foi mais em Londres 2012 mesmo. A Globo não sabe o que é não ter direito de transmissão. E baseando nisso, ela acabou levando ao ar uma coletiva ao vivo do técnico Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. As coletivas são permitidas apenas para as emissoras que possuem os direitos da competição. Ao vivo, a Globo poderia gravar e exibir um tempo depois do troca de passes no Sport TV, mas mostrou ao vivo. E com isso acabou punida, mostrando que a sua relação com a Conmebol está longe de ser a ideal. O quarto erro foi não ter mostrado o jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia em rede nacional. Era o jogo do título brasileiro do Atlético Mineiro após 50 anos e era uma forma de valorizar a competição, de dar mais alcance a ela. Mas o Atlético Mineiro não tem torcida nacional, só Minas Gerais se importava com ele. Mostrar na Bahia tudo bem por causa do Bahia, como é que você quer que mostre se a audiência vai ser ruim? Bom, não precisa mostrar necessariamente na TV aberta em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era só abrir o sinal de graça no GE para todo o país. Em cima da hora até rolou a abertura de um sinal no Globoplay, mas ele não estava disponível na home e as pessoas descobriram e foram soltando no Twitter. Se a Globo quer usar no futuro contra o SBT o argumento de que ela tem mais alcance do que a emissora do Silvio Santos, é melhor tratar o Campeonato Brasileiro de uma outra forma. Porque com certeza num SBT, numa Record e numa Band, um jogo valendo título seria exibido em rede nacional. Vale até a gente citar o caso da final da Libertadores, porque todo mundo, e eu incluso, a gente fala que na Globo daria mais audiência que no SBT, o alcance seria maior. Mas porque eram Flamengo e Palmeiras, porque foi um Palmeiras e Santos na final de 2020. Se a final fosse Boca Juniors e River Plate, a Globo não transmitiria. E nós podemos afirmar isso, porque isso já aconteceu em 2018. Não teve Libertadores em TV aberta com uma final entre dois argentinos. E o SBT tem um acordo com a Conmebol de que qualquer final, mesmo sem brasileiros, seria transmitida em TV aberta. E aí, nesse caso, como ficaria a comparação? Qual era o alcance que a final da Libertadores teria? No SBT poderia dar uns 5, 6, 8, quem sabe até 10 pontos em São Paulo. Vamos ser conservador. Vamos colocar 5 a 6 pontos, que é uma audiência mais próxima do que a Champions League dá na emissora. Seria mais do que daria na Globo, porque na Globo daria 0. Então, se ela continua tratando os campeonatos como tratou agora Atlético Mineiro e Bahia pelo Brasileirão, é um mau sinal para o mercado nesse momento de disputa de direito de transmissão. E aí passamos para o quinto erro, que é a priorização excessiva e radical do pay-per-view nas escolhas de jogos. Isso está cansando cada vez mais o torcedor, incentivando a pirataria. Vários clássicos que antes eram da TV aberta agora estão relegados ao pay-per-view. Corinthians e Palmeiras em 2021 ficou as duas vezes no pay-per-view. Em 2020 também. Aí era uma questão mais de calendário, não deu para ser no dia da Globo transmitir em TV aberta. Mas como fica a situação do torcedor? Ou ele se desinteressa por futebol, ou ele vai buscar refúgio nesses sites piratas, nessas caixinhas piratas, e a Globo vai perdendo público, o futebol vai perdendo dinheiro, e isso está muito relacionado ao primeiro erro que eu falei aqui no vídeo, que é inflacionar o mercado. Por que a Globo faz essas escolhas radicais para o pay-per-view? Porque uma das coisas que ela fez para manter o Brasileirão, para manter o máximo de times possível no Brasileirão, foi dar ao Corinthians e ao Flamengo uma cota fixa de pay-per-view. Claro que com a boa fase, com a torcida apaixonada, o Flamengo muitas vezes consegue superar o mínimo que a Globo tem que pagar e acaba até lucrando. Mas caso o time vivesse uma má fase, a Globo ia ter que pagar de algum jeito um mínimo de 120 milhões de reais por temporada para o Flamengo e um valor parecido com esse para o Corinthians. Então ela tem que jogar os jogos deles para o pay-per-view de qualquer jeito. É uma situação que acaba prejudicando o torcedor e o produto futebol. Espero que a Globo nos próximos tempos possa aprender com alguns erros que ela cometeu, possa aceitar que ela cometeu esses erros,
para melhorar a situação dos direitos de transmissão, a sua vida como torcedor. Até porque em 2022, como eu já falei, nós vamos ter várias batalhas por direitos de transmissão com SBT, Record talvez, mas as mais emocionantes devem rolar na TV por assinatura, ou melhor, no streaming pago, que é muito mais importante hoje para o futuro dos direitos do que a TV por assinatura, com a Disney e com a Warner Media. Eu não citei de propósito o Campeonato Carioca, tá? Eu não considero erro nenhum a Globo ter rescindido aquele contrato. A Globo, na minha opinião, está fazendo muito bem ao se livrar dos campeonatos estaduais, assim como o SBT e a Record estão fazendo bem ao pegar os contratos que eram da Globo. O SBT, no caso do Campeonato Paranaense, foi em 2021 na sua afiliada local, a Rede Massa, e a Record com o Paulistão e com o Carioca, porque pode dar algum caldo ainda pensando na audiência da emissora. Mas no caso da Globo, não vejo nada mais acertado do que se livrar do Carioca, se livrar do Campeonato Paulista, oferecer menos do que a federação queria, do que as empresas queriam, porque realmente estadual é uma coisa que tá morrendo aos poucos no Brasil. Então deixe seu comentário aqui e acompanhe sempre o blog da Ana Simon, porque aqui você sabe onde seu time joga.